Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Muse e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui de volta, eu confesso para vocês que eu tinha programado para gravar um outro vídeo para cá, pro canal, mas o Senhor falou fortemente no meu coração e eu vim compartilhar uma palavra com vocês, tá? Aqui é a minha Bíblia, uma palavra que tem falado muito comigo e que pode ser que ela fale com quem tá aí do outro lado também. A palavra que eu quero trazer hoje, bastante conhecida, né? Acho que só trago texto conhecido aqui no canal, que é a palavra de Davi, né? Quando Davi se dispõe a pelejar com o gigante. Essa palavra está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 32 e depois eu vou colocar a referência aqui embaixo para você, se você quiser ler com mais calma, se você também quiser me acompanhar. Depois eu vou colocar direitinho aqui os versículos que eu li, mas eu vou ler o 1 Samuel 17 a partir do versículo 32. E o título dessa palavra diz: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Só até aqui. Essa palavra tem falado assim muito comigo, sabe? Muito comigo, tem me trazido muitas lições, porque eu sempre repito isso aqui no canal, né? Quando eu venho trazer alguma palavra aqui no canal, eu sempre repito isso. Que sempre que você lê uma palavra, por mais que ela seja extremamente conhecida, como essa aqui de Davi e o gigante Golias, que é uma palavra que com certeza muitas pessoas que não são cristãs conhecem esse trecho, essa passagem, o Espírito Santo de Deus, ele vai te ministrar aquilo ali de uma maneira diferente, ele vai te apontar novas revelações dentro daquela palavra, e isso é muito maravilhoso. Então, esse texto aqui tem falado muito comigo. O primeiro ponto dessa palavra aqui que me ensina, é que, em primeiro lugar, Davi, ele não fazia parte daquele campo de batalha. Ele não era um soldado do exército de Saul. Ele não fazia parte daquele comando, né, daquele povo que estava ali, dentro daquela guerra. O trabalho de Davi ali dentro daquele campo foi obedecer uma ordem do seu pai, né? Então, a palavra já começa mostrando pra gente um exemplo de obediência, né? Apesar do campo de batalha ser um lugar perigoso e ser um lugar hostil, Davi obedeceu a ordem do seu pai. E qual era a ordem do pai de Davi? Que ele fosse lá no campo de batalha levar comida e trazer notícia dos seus irmãos. Então Davi não estava ali por ele estava ali obedecendo uma ordem do seu pai. E quando ele chega ali no campo de batalha, que foi o povo de Israel ficava de um lado do vale, o povo filisteu do outro lado, e ali o exército filisteu afrontava o exército de Israel, né? Porque eles eram mais fortes, mais numerosos, tinham mais guerreiros, mais condição de vencer a guerra do que o povo de Israel. E tinha o gigante Golias, né? Que era um homem extremamente grande, preparado ali para a batalha. Então eles ficaram ali por 40 dias, né? O exército filisteu ameaçando o povo de Israel. E o povo de Israel temia. O povo de Israel não tinha coragem para avançar na batalha porque tinha medo de perder aquela guerra, né? E de repente, dentro das condições deles realmente não teriam capacidade de vencer aquela guerra assim fisicamente e materialmente. E quando Davi chega lá, Davi, a primeira coisa que ele faz, ele vai ali com uma missão, que é saber dos seus irmãos, e é entregar comida para os seus irmãos, e comida para o chefe, o capitão ali de 1000 que estava ali. Mas Davi, ele chega dentro ali do campo de batalha e ele sonda o cenário da guerra.
E isso me ensina muito, sabe? Isso me ensina muito porque toda vez que a gente está numa guerra, seja ela qual for, seja uma guerra espiritual, seja uma guerra física, seja uma guerra mental, seja uma guerra intelectual, uma guerra sentimental, seja qual for a guerra que a gente tiver, a gente precisa sondar o cenário onde a gente está. A gente não pode estar dentro de um cenário de guerra e não entender o que está acontecendo dentro daquele cenário. Então, Davi aqui, ele já deixa pra gente uma lição de guerra, de como guerrear. A primeira coisa que você tem que fazer é sondar o cenário da guerra. E é isso que Davi faz. Quando ele entra dentro da guerra, ele escuta falar o que está acontecendo, ele observa que o inimigo está afrontando. Então, Davi está ali, mas ele não está indiferente. Ele está ali, mas ele não está distraído, né? Então, quando a gente está dentro de um campo de batalha, não podemos estar distraídos e precisamos observar o cenário da guerra em que estamos inseridos, né? Davi, ele observa e pergunta mais uma vez para as pessoas ali o que estava acontecendo e repetem para ele que Saul prometeu que ia dar a filha dele para ser esposa de quem enfrentasse Golias, que ia dar a filha dele para ser esposa e ia isentar a família de imposto. Então Davi escuta aquilo e ele percebe que ninguém quer ir batalhar com Golias, porque está todo mundo com medo, né? Então ele chega para Saul e ele fala com Saul, olha, não precisa mais de se preocupar com Golias, porque eu vou pelejar contra Golias, eu vou guerrear contra Golias e eu vou tirar a afronta que ele está trazendo para o povo de Israel. Só que quando Davi vai fazer essa abordagem, né, ele não vai falar do povo de Israel em si, ele fala que quando o Golias está afrontando, ele está afrontando o Deus vivo, ele está afrontando o exército do Deus vivo, né? Outro ponto dessa palavra, né, que eu quero dividir com você, é que quando o nosso inimigo, seja ele qual for, o inimigo que está se levantando contra a nossa vida, ele não está afrontando a gente, ele está afrontando o Deus que a gente serve, sabe? Então a gente precisa ter essa dimensão de que nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que guerreia por nós, né? E Davi tinha essa noção, uma noção que um exército inteiro não tinha. É por isso que ele estava tão certo de que ele ia vencer, porque ele não estava confiando nele. Ele estava confiando no Deus que o capacitou para a batalha. Então, ele vai falar com Saul, e o que eu acho mais engraçado é que quando ele vai falar com Saul, em vez dele receber uma palavra de ânimo de um rei que era do mesmo povo dele, que eram irmãos, ele recebe uma palavra de desânimo, sabe? Então, engraçado que ele já estava recebendo a afronta do inimigo, ainda dentro do seu próprio arraial, quando ele vai se dispor a pelejar contra o gigante, ele ainda recebe uma palavra de desânimo. Porque a primeira coisa que Saul chega para ele, para falar com ele, ó, contra esse gigante aí, você vai pelejar contra esse gigante? Esse gigante, ele é guerreiro desde a mocidade dele, ele é de guerra desde sempre. Como você acha que você tem, né, eu falando do meu jeito, alguma chance contra esse gigante? Outra coisa que eu quero dividir com você, toda vez que você ou eu, nós, a gente fosse levantar para lutar as nossas batalhas, ou batalhas que Deus nos colocou lá dentro, porque aqui, como eu falei, a batalha não era de Davi, mas ele foi obedecer uma ordem do seu pai. Então, toda vez que a gente for lutar uma batalha que Deus nos colocou lá dentro para lutar essas batalhas, muitas vezes as palavras de desânimo vão vir de pessoas de dentro do nosso arraial. Muitas vezes as palavras de desânimo, as palavras de fracasso vão vir de pessoas que são companheiros do mesmo batalhão que você. E a gente precisa estar preparado para isso, sabe? A gente precisa entender que pode ser que isso aconteça. Então a gente precisa confiar todas as nossas forças, a gente precisa depositar todas as nossas fichas em Deus. Porque é o que eu sempre falo aqui no canal, quando a gente deposita nossas expectativas em humanos, a gente pode se frustrar, porque as pessoas, elas têm falhas, elas têm defeitos, elas têm fraquezas assim como nós temos. Então toda a nossa confiança precisa estar no Senhor, porque pode ser que a gente não encontre apoio dentro da nossa própria casa. Então, outro ponto aqui. E quando o Saul tenta desmerecer Davi, por não conhecer Davi, Davi vai e lança para ele as suas experiências pessoais. Porque para vencer a guerra, não dá só para você vencer guerra com teoria. A gente vence guerra com prática, né? E a prática Davi tinha. Então ele fala assim, meu Senhor, quando eu estava lá no campo, sozinho, apacentando as ovelhas do meu pai, vinha o leão, vinha o urso,
tentar tirar as ovelhas do meu pai, ferir as ovelhas do meu pai. Só que eu me levantava para defender o que era do meu pai. Então aqui Davi fala assim, eu me levantava para defender as ovelhas do meu pai e saía após ele, eu não deixava ele levar a ovelhinha do meu pai. E eu ia atrás do leão, eu ia atrás do urso e lançava a mão da barba dele, feria ele e resgatava a ovelha do meu pai. E depois ele ainda complementa tudo isso. O mesmo Deus que me deu vitória lá, é o mesmo Deus que vai me dar a vitória aqui. Então, outro ponto importante dessa palavra é que as batalhas pequenas que a gente está enfrentando hoje está nos preparando para batalhas maiores amanhã, sabe? Tem batalhas que a gente enfrenta que a gente não entende nem por que está enfrentando aquelas batalhas, mas eu posso te dizer com certeza que essas batalhas estão te preparando, estão me preparando para batalhas maiores amanhã. Para quando a gente chegar diante de batalhas gigantes como essa aqui, a gente poder ter razão de causa para poder dizer, não, peraí, o mesmo Deus que me deu vitória lá, vai me dar a vitória aqui também. Então, Davi, ele fala aquilo que aconteceu e eu tenho certeza que só isso que Davi falou não fez Saul acreditar que ele venceria. Só que outro ponto importante aqui é que as pessoas não precisam acreditar na gente. As pessoas não precisam acreditar em você. Quem precisa acreditar no Deus que você serve, no Deus que eu sirvo, somos nós. Nós é que precisamos ter essa certeza, né? Quantas vezes as pessoas se frustram, a gente mesmo se frustra, porque a gente acha que as pessoas têm que acreditar nos nossos sonhos e não. Quem tem que acreditar nos nossos sonhos somos nós. Quem tem que crer que Deus é poderoso para realizar os nossos sonhos é a gente, não são as outras pessoas, sabe? Então, a gente ter essa consciência faz com que a gente se frustre menos, né? Porque às vezes a gente acha que as pessoas têm que acreditar num algo que Deus depositou na nossa mão. Desculpa. É igual José. José teve um sonho e ele foi zombado pelos irmãos dele. Mas o sonho foi dado para ele, não foi dado para os irmãos. E no futuro se cumpriu aquilo que Deus falou, porque o sonho era dele. Então, independente de Saul acreditar ou não em Davi, Davi estava focado no que ele precisava fazer. Então, se hoje, no momento que você está, tem pessoas que estão desacreditando daquilo que Deus já colocou no seu coração, prossiga. Porque quem vai te garantir é Deus, não é a multidão. Então aqui, Davi vai e ele continua, ele prossegue, ele não deixa aquelas palavras ali abater o que ele já tinha assentado no coração dele que ele faria. E Saul, né, pensa assim, poxa, coitado desse menino, vou pelo menos botar uma armadura nele, né, para não dizer que ele foi de qualquer maneira para a guerra. Eu imagino que Saul devia pensar assim, já que ele vai morrer mesmo, né, então pelo menos uma armadura eu vou botar no menino para não falarem que eu sou um péssimo rei que deixei o menino desprotegido para a guerra. Só que quando Davi veste aquela armadura, ele se sente estranho, porque Davi não usava a armadura no cotidiano dele. Não era uma coisa que era comum para ele. Então, quando ele coloca as armaduras de Saul e embanha a espada de Saul, ele se sente estranho. E ele se incomoda com aquilo, porque aquelas armaduras não eram deles, aquela ferramenta não era dele. Davi era pastor de ovelhas. Então, ele pede para tirar aquilo tudo sobre ele, e ele vai no rio pegar os cestos, que são aquelas pedras moldadas que ficam lá no cesto, lá no rio, sendo moldada. E para fechar essa palavra, às vezes a gente está passando por situações na nossa vida, por guerras na nossa vida, que a gente quer guerrear com as ferramentas que não são nossas. Às vezes as pessoas querem colocar sobre nós o que não é nosso, né? Ah, não, mas você quer fazer tal coisa, mas você tem que fazer assim, porque só assim que você vai chegar a determinado lugar. Só que eu entendo que essa palavra, que se você tiver que chegar àquele lugar, você vai chegar com aquilo que Deus já te deu, sabe? Ah, mas para você ser influente, né, vou trazer aqui para o meu canal, né? Ah, mas para você conseguir inscrito, seguidor, você tem que agir de uma determinada maneira, você tem que editar o vídeo de uma tal maneira. Só que se eu tiver que chegar naquele lugar, eu vou chegar com aquilo que Deus me deu. Porque Deus, ele deu uma particularidade para cada um, Deus deu uma individualidade para cada um. E muitas vezes a gente abre mão da nossa individualidade para andar com aquilo que não é nosso. Só que aquilo que é nosso vai fluir na nossa mão. Foi o que aconteceu com Davi. Ele pegou aquilo que ele tinha intimidade. Com o que ele tinha intimidade? Com a funda, com a pedra. E foi com isso que Deus deu vitória a eles. Para fechar essa palavra, Deus, ele vai te dar vitória, ele vai me dar vitória com aquilo que é nosso, com aquilo que nós temos intimidade. Porque Deus, ele é um Deus que nos conhece, ele sabe das nossas
particularidades, ele sabe quem nós somos de verdade e ele não precisa que a gente pegue ferramentas que não são nossas para vencer a guerra que ele já nos confiou na mão. Porque quem nos garante a vitória é ele. Então, eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você, eu não sei se deu para aproveitar alguma coisa desse vídeo, mas se der para aproveitar, por favor, aproveite. E se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, compartilha, tá bom? Eu não peço ninguém para se inscrever aqui no canal, para dar like, mas se o conteúdo te abençoou, por favor, compartilha com mais alguém, tá bom? E que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!